Olá pessoal, boa noite, tudo de bom para vocês? Quero deixar registrado aqui alguns relatos do que as mulheres foram na época em que Jesus veio à Terra. É muito interessante, estamos próximos ao Dia das Mães e eu quero falar um pouquinho sobre essa importância não só da mãe, mas do papel da mulher também na época que Jesus estava na Terra. Amém? E eu quero comentar com você o que está em Lucas, no capítulo 8. Do versículo 1 até o 3, que diz o seguinte: Depois disso, ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, ou seja, os discípulos estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Maria Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Aqui está dizendo que as mulheres ajudavam a sustentar o ministério de Jesus. Essas mulheres eram quem? Maria Madalena, que foi encontrada com 7 demônios e foi liberta. Susana, Joana. Lá no dia da ressurreição, estava Maria, a mãe dele, estava Maria Madalena, estava Salomé, estava Joana. Mulheres que ajudaram financeiramente, bancava o ministério de Jesus. Aí a gente vai olhar para Paulo. Paulo também encontrou algumas mulheres, como Lídia, que era da sociedade, que vendia tecidos finos, que ajudou e muito no ministério de Paulo. Entendeu, queridos? Nós vamos encontrar muitas mulheres na Bíblia. Nós vamos encontrar a Sunamita, que construiu um quarto para o profeta. Amém? Nós vamos encontrar, queridos, mulheres que foram determinantes em épocas, em estações, foram a participação delas. Abigail, se Abigail não corre com os pães até Davi, ela não teria evitado uma desgraça na família dela. E por causa da inteligência, da sabedoria, da humildade dela, ela correu até Davi e evitou uma tragédia. Betseba, mesmo depois do adultério, alcançou o perdão do Senhor e se tornou mãe do homem mais sábio da terra. E se tornou rainha, porque a Bíblia diz que ela foi a única que sentou ao lado de Davi como rainha, e sentou também ao lado do filho dela, Salomão, como rainha-mãe. Nós vamos encontrar a Ana, que era estéril, mas na sua humildade foi até o profeta, foi abençoada pelo profeta, aquela esterilidade caiu por terra e ela deu à luz ao maior profeta de todos os tempos, que foi Samuel. Mãe, se tornou mãe. Lia poderia ter tido uma história diferente, mas ela se tornou a mãe de quase todas as tribos de Israel. Raquel, mãe de José, mãe de Benjamim, e de José saiu as duas tribos. Nós vamos falar das matriarcas, porque é o Deus de Abraão, marido de Sara, o Deus de Jacó, Raquel, e o Deus de Israel. Aliás, eu troquei as bolas aqui. Deus de Abraão, de Sara, Deus de Isaac, de Rebeca,
e Deus de Israel, ou Deus de Jacó, com Raquel. Porque Lia tem uma participação muito grande, porque dela gerou muitos das tribos de Israel. Mas a Bíblia diz que a promessa era José, e José é filho de Raquel. Entendeu, queridos? E essas mulheres, elas eram estéreis. Se você for analisar essa história, Sara era estéril, se tornou mãe de multidões. Rebeca, lá em Gênesis, eu acho que 26, 28, eu não me lembro, no versículo 20, não, eu acho que é versículo 25, ou é Gênesis 25, é uma coisa assim, onde diz que Isaac orou por sua mulher e ela engravidou. Então ela também era estéril. Ana era estéril. Raquel, aquela dificuldade toda que a gente conhece. Isabel, avançada de dias. A gente sabe que se precisa do ciclo de menstruação para uma mulher engravidar, mas eu imagino que ela nem isso mais. Olha, irmão, o papel da mulher, o papel de uma mãe em toda a história da Bíblia. Olha o que Maria não teve que passar para se tornar mãe de Jesus. Tem muitas mães, querido, que atravessam processos difíceis por causa da obra de Deus. Muitas mães são julgadas, são apontadas por causa disso. Maria era virgem. Como é que eu vou dizer para esse homem que eu estou noiva com ele que eu estou grávida? Como eu vou dizer? Aí o anjo disse: o que não se preocupe, eu vou resolver isso. Depois a mulher grávida tem que ir para outro lugar para fazer um recenseamento, vai parir numa manjedoura, aí todo mundo diz que está esperando aquele menino e nem ela sabe sobre aquele ali. E depois de tudo ela tem que ver o próprio filho morrer da forma que morreu. Entendeu, queridos? Betseba, quando Davi morreu, Adonias fez um banquete e se intitulou, junto com a galera dele lá, rei. A mãe viu o reinado do filho ser roubado, mas ela foi lá e intercedeu. Então muitas vezes você é mãe e o seu deserto é grande, porque você paga um preço pelo seu chamado e muitas vezes você não é compreendida. Mas o Senhor te justifica. E as mulheres improváveis, como Raabe, como Ruth, mas dessas mulheres nasceu a linhagem de Davi. Elas são descendentes de Jesus, é descendentes dela. Mulheres improváveis, mulheres estéreis, mulheres abandonadas, queridos. Mulheres que sustentaram o ministério de Jesus. Mulheres que sustentaram o ministério dos apóstolos. Aqui está especificamente que elas ajudavam com o financeiro mesmo, ajudavam o Senhor Jesus juntamente com os seus discípulos, mas haviam aquelas que sustentavam em oração, porque todo ministério, todo chamado, ele precisa ser alicerçado na oração. Então alguns foram chamados na intercessão, na oração, e outros no financeiro, queridos. É bíblico. Então o papel da mulher, ele é muito importante. Desde lá do comecinho. A Eva foi mãe, foi mulher, fez aqueles erros, de lá para cá se desencadeou muita coisa, mas a bem da verdade que o que importa é eu e você sabermos o que o nosso papel representa. Às vezes nós nos preocupamos muito com o nosso papel diante da sociedade, e isso é importante. A gente se preocupa muito com o nosso papel diante das pessoas, e isso é importante. Mas o mais importante, qual tem sido o seu papel diante de Jesus? Qual é o seu chamado? Você tem exercido o teu chamado? Você tem mantido a tua comunhão com Ele? Porque veja bem, quando Isabel engravidou, se tornou mãe de Zacarias, querida, ela já era avançada de dias. Então, para Deus fazer um milagre na minha e na sua vida, Ele não depende da nossa idade. Ele não depende de tempo, de estação, de modo que quem depende somos nós. Lá em Eclesiastes 8 vai dizer que o sábio entende o tempo e o modo, o sábio. Mas o Senhor
sabe todas as coisas. Então é muito importante que como mulher e como mãe você esteja bem alinhado com o tempo de Deus. Você esteja alinhada com a vontade do Senhor, com o tempo de Deus para a sua vida. Porque o anjo vai lá e justifica, como justificou Maria. O sacerdote vai lá e abençoa a tua vida, como abençoa a vida de Ana. O teu marido ora, coloca a mão na tua cabeça e você gera o milagre que você estiver precisando. Naquele momento que Isaac colocou a mão sobre a cabeça de Raquel e ela engravidou, o milagre que ela precisava era do filho. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas no momento certo o Senhor vai fazer com que alguém toque a tua cabeça e o teu milagre seja gerado, o teu perdão, a tua libertação, a tua restauração vai acontecer. Apenas se mantenha aliada com a vontade do Senhor. Seja a mulher que foi chamada para dar sustentação ao ministério de Jesus, ao ministério dos homens e mulheres de Deus da atualidade. Eu estou relatando mulheres lá da época em que Jesus veio, aqui da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento. Eu falei um pouco sobre as mulheres do Velho e as mulheres do Novo Testamento. E nós continuamos sendo a mulher do Novo Testamento. Nós continuamos aqui. Então continue dando sustentação à obra de Deus, seja com a oração, seja levando a palavra de Deus, seja com uma cura, seja com financeiro mesmo, com a obra, ajudando na obra, ajudando os discípulos, ajudando os mestres que trabalham hoje na obra de Deus. Mas nunca se esqueça que você é filha amada do Senhor, que você tem uma história a ser contada, que você é uma mulher, que você é uma mãe, que você é uma jovem. Maria, quando foi escolhida, era uma menina, pode-se dizer, era uma adolescente. Já a Raquel tinha 40 anos. Já a Sara tinha 90. Já a Isabel tinha acho que 60, 70, não sei. A profetisa Ana, depois de viúva, permaneceu mais de 60 anos orando e jejuando no templo e contemplou o milagre que viu Jesus sendo apresentado com 8 dias de nascido. Siga o que o Senhor te chamou para fazer. Você é importante, sim. Você tem um chamado do Senhor para a tua vida, sim. Você é uma princesa, sim. Ah, mas eu estou estéril, não posso ter filho. Mas o Senhor faz você gerar. O Senhor faz você gerar filhos. Ah, mas eu sou estéril em tal área. Vai até o sacerdote, vai até o teu marido. Porque foi Isaac que orou por ela, por Raquel, e Raquel engravidou. A permanência de Isabel com fidelidade, porque lá no começo do capítulo vai dizer que Isabel e Zacarias eram avançados de dias, mas eles não foram encontrados com erro, eles permaneceram na fidelidade, no estatuto do Senhor. Então permanece com o Senhor, que Ele vai fazer gerar o teu milagre. Nós estamos vivendo, depois de amanhã, domingo, é dia das mães, mas toda mãe é uma mulher, não tem mãe de outra forma. Mãe, para ser mãe, ela tem que ser mulher. Então, estou falando um pouquinho do que é ser mãe, um pouquinho do que é, aliás, primeiro um pouco do que é ser mulher, do que foi as mulheres quando Jesus veio à Terra. E também as mães que não podiam ter filhos e tiveram, e foi um divisor de água. Eu existo hoje, você existe hoje, porque há mais de 3.000 anos atrás, uma mulher com 90 anos, estéril, deu à luz. Ela deu à luz. Aí ela deu à luz para um filho só, que também se casou com uma outra mulher que também não gerava. E com 40 anos, o próprio filho foi e orou. O pai dele recebeu uma promessa através do anjo. Mas quando chegou a vez dele, ele só colocou a mão nela, orou e ela gerou. Mais um, Jacó. Né? Então, querido, o teu milagre hoje pode começar aqui pequenininho, ó. Primeiro ele era o quê? Pai de multidões. Aí aqui foi gerada uma promessa. Aqui mais um. Aqui mais um. Daqui, quando chegou em Jacó, já era 12. Já era tribo. Já era 12 tribos que povoou a terra. Então você é mulher,
ainda não é mãe, ou o teu milagre ainda não foi gerado, se mantenha como Isabel, firme, fiel aos estatutos, aos preceitos, os mandamentos do Senhor. Se mantenha fiel aos preceitos do Senhor. Se mantenha fiel e o Senhor vai gerar o teu milagre. Você é mãe, não se desespere. Não tem como justificar o teu chamado, alguma coisa na tua vida. Deus vai fazer isso. Você precisa de mais, o Senhor tem para te dar. Você precisa de orientação, Deus vai te dar, como deu para Betseba, como deu para Maria. Ele não disse, eu vou colocar uma pessoa aí dentro. Aí quando a Maria chegava no lugar, quando Jesus nasceu, aí os anjos falavam coisa deles. Se você for ler, várias vezes, repetidas vezes, está lá no capítulo dizendo assim, e Maria guardava aquilo no coração. E Maria ficava olhando para aquelas coisas, ou seja, estão falando coisa a respeito do meu filho que o anjo não me informou. O anjo só me informou que eu iria gerar, mas ele não me informou essas coisas. E essas pessoas sabem. Quando Simeão, quando Ana lá no templo. Então pode ser que você esteja vivendo e você não está entendendo muito bem. O ribuliço, né? É o chamado. É o chamado. Entendeu? Mas Deus vai te dar clareza, Deus vai descortinar, você vai entender quem você é, você vai entender o seu papel, você vai entender a estação que você está vivendo, entender os motivos, o aprendizado, o crescimento, como mulher, como mãe, como dona de casa, seja a função que você está ocupando ou sendo preparada para ocupar. Você vai entender tudo, porque o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vai fazer você entender. Amém? Deus te abençoe, tudo de bom, que você tenha um bom período das mães, um bom dia das mães e que esse final de semana você procure estar mais com o Senhor, para que você entenda melhor quem você é, como mulher, como mãe e o seu papel no passado e no dia de hoje é excelente e o Senhor é contigo. Amém? Deus te abençoe. Shalom.